Olá pessoal, estamos aqui de volta à Casa do Advogado para o segundo episódio do podcast do Direito Condominial aqui na sede da OAB. Na sede do Coworking, na verdade, que está inaugurando o podcast e vocês são muito bem-vindos para esse nosso segundo episódio. Estou aqui com a doutora Thalita, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial, o doutor Adriano e a doutora Cristiane. E vamos aqui novamente debater e trazer mais alguns assuntos importantes aí para a sua gestão jurídica dentro do condomínio. E já vou pedir para que todos eles façam uma breve apresentação e a gente já começar com as perguntas. Doutora Thalita, você será a primeira e eu, seguida da sua introdução, apresentação, eu vou pedir para você responder como é que a elaboração de um regimento interno, claro e detalhado, pode minimizar. Quase que não saiu minimizar, hein? Cheio de mimimi. Aliás, tudo certo com a Assembleia, né? Mimimi. Minimizar os conflitos entre os moradores. Pô, doutora, por gentileza, nos explane. É uma honra estar nessa casa, no Coworking da OAB do Estado do Ceará, que está lindíssimo, por sinal. Todos os advogados estão convidados a comparecer aqui na Lívio Barreto, tem entrado pela Lívio Barreto e pela Pontes Vieira. Belíssimo, um ambiente super agradável e que, inclusive, você pode receber os seus clientes. Meu nome é Thalita Azin, sou advogada especializada em Direito Condominial, vice-presidente da Comissão de Direito Condominial. Já tenho atuação no mercado condominial desde 2018 e 10 anos aí da prática da advocacia ao todo. Tá? Respondendo ao Tiago, né, essa pergunta, como é que uma convenção, um regimento interno muito bem elaborado, né, minimiza os conflitos? Gente, primeiro a gente sabe que todas as leis que deixam lacunas, elas são leis que acabam gerando conflitos, tá? E não só conflitos, como a possibilidade de ir até o judiciário, por exemplo, para que seja dirimido essas dúvidas que essas lacunas nessas leis deixam, certo? Então, nesse sentido, quando eu tenho uma convenção muito bem elaborada, quando eu tenho uma convenção e um regimento muito bem redigidos, que não deixam lacuna, que não deixam margem, é óbvio que isso lá na ponta, ou seja, para os condôminos, vai suprir esses conflitos, né? A possibilidade dessa redução de conflitos é grande, porque não vai deixar qualquer sombra de dúvidas quando da aplicação daquela convenção e daquele regimento pelo síndico. Tudo isso muito importante para vocês, né, advogados e gestores condominiais, ficarem, obviamente, bem antenados. Aproveitando a sua deixa, pedir para a doutora Cristiane contar um pouquinho para a gente de qual a importância de ter uma convenção e regimento interno bem estruturado e atualizado. Anteriormente, eu vou pedir para você fazer a sua apresentação, para que as pessoas conheçam você mais de perto. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui, né? Recebi esse convite com muita honra para estar aqui presente nessa sede nova da OAB, que é a nossa casa, que nos recebe sempre tão bem, para estar cada vez mais prestando um serviço de qualidade para a sociedade. Então, é uma honra, é um prazer. Muito obrigada a todos, à Comissão de Direito Condominial da OAB Ceará e ao Grupo Ecozila, a todos que estão aqui. Muito obrigada. Bom, o regimento interno é a convenção do condomínio, né? Isso ele é o coração do condomínio. Ela é o regimento e a convenção que vão das diretrizes da convivência social ali daquela coletividade, daquele local. E a gente sabe que as relações, né, elas mudam ao longo do tempo, ao longo dos anos, o direito também muda. Então, é de fundamental importância, principalmente os condomínios que são mais antigos, que têm geralmente aquela convenção e aquele regimento já geral, é um copia e cola, que não atende às necessidades, né, daquela comunidade, né? Condomínios de grande porte têm uma necessidade, os de menor porte têm outras necessidades, e é fundamental, né, você observar qual é o estilo de vida dos moradores que estão ali, de modo a atender as demandas de todos sem prejudicar, sem deixar de atender os direitos e também muito importante observar os deveres de cada um. De cada um. Né? Então, e divulgar esse regimento e essa convenção atualizada, ela facilita também o trabalho da gestão, de uma forma geral, como também traz segurança para os que estão morando ali,
né? Sendo um fator, inclusive, de valorizar o seu próprio imóvel, né? Você sabe ali o que é que espera, né? Daquele local que você vai morar. E também um pouco de ordem, né? Porque vamos combinar ali, se o condomínio não tiver essas diretrizes e cada um fizer da sua cabeça, nossa, vai chegar a determinado momento que não vai haver convivência saudável. Exato. Vai ser uma briga atrás da outra. Então, essas determinadas partes aí da gestão condominial são importantíssimas até para poder não só evitar os conflitos, mas garantir uma ordem, né, uma operação aí coerente, que as pessoas não estejam danificando ou utilizando indevidamente os espaços dentro do condomínio. Então, tudo isso muito importante. Obrigado, doutora Cristiane. E aí, também, aproveitando que o doutor Adriano está por aqui, queria que o senhor, além de se apresentar, contasse para a gente também um pouquinho de como pode ser feito para garantir que as regras definidas na convenção e no regimento interno, né, que a gente acabou de debater, sejam de fato cumpridas pelos condôminos e pelos visitantes. Perfeito. Prazer também para mim estar aqui, ao lado da doutora Thalita, muito me honra, doutora Cristiane e do Tiago do Ecozila, e juntos com a OAB, trazendo o podcast. O podcast tem uma função informativa e a gente está aqui para passar essa informação de qualidade para o meu jurídico e o meu da gestão condominial. A resposta de como fazer ser cumprido a convenção e o regimento, esses dois instrumentos de alta importância no condomínio, como frisou o Tiago aqui, que vai regrar principalmente a convivência daqueles que estão ali morando ou às vezes trabalhando em um determinado condomínio, seja ele residencial ou comercial. Como fazer cumprir? Primeiro, publicizar. É preciso que todos tenham conhecimento que naquele local onde eu moro, naquele local onde eu passo boa parte do meu tempo trabalhando, onde eu passo boa parte do meu tempo até no lazer também. Hoje nós temos condomínios que têm área de lazer, as áreas comuns. Eu tenho que ter consciência que ali existe regra. De posse dessas regras, eu vou saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Hoje nós temos aplicativos, faz parte da função e dever do síndico informar a quem mora ali, ao condômino ou ao visitante, seja ele o proprietário, o condômino proprietário, seja ele o condômino inquilino, fazer chegar essa informação. Então, é obrigação do síndico. Na hora que um contrato de locação é celebrado, aquele inquilino que vai morar ali, ele tem a obrigação, ele tem que dar o aceite que conhece a regra do condomínio, para que o direito dele termine exatamente no direito do seu vizinho, no direito da outra pessoa que está ali ao lado dele. Então, publicizar, informar, fazer conhecer e cumprir regras exige muitas vezes uma definição de penalidades. O regimento, muito provavelmente, para que ele seja um regimento que chegue até o condômino, ele precisa prever penalidades. Essas penalidades têm uma gradação, uma advertência, multa, um comunicado, né? Uma multa, infelizmente uma multa, que ela também tem um limite, né? Que isso não seja preciso, mas na hora que isso está bem definido, isso não vai causar estranheza, nem vai causar nenhum dissabor, porque o condômino sabe o que tem que fazer e se ele fez errado, ele vai aceitar aquela punição. Na verdade, são todas essas regras importantes que precisa que fique muito claro. E tem um caso muito interessante de um síndico na região de Goiás, que ele adotou o síndico mirim. Ele pegou o filho dele, que já estava, entendido, ele síndico lá também, já envolvido, e treinou o filho dele para e comunicar para as crianças no condomínio quais são as regras até onde elas podem ir, porque criança dá muito problema, né? 5C de condomínio, né? Cultura de convivência condominial, né, Thiago? Aí as pessoas precisam disso. Foi traduzido, quer dizer, para uma linguagem, né, mais simplificada, para que o filho dele, ele, brincando de ser síndico também, contasse para as crianças, né, botasse moral, explicando para as crianças. Porque ele diz assim, que a criança ela não sabe que está fazendo errado.
ela não sabe porque ninguém explica para ela. Ninguém para uma criança para dizer, ó, tá aqui as regras aqui do condomínio. Aí quando vê, menino... Com a mudança do interlocutor, ele conseguiu chegar, né, à conscientização das crianças do Então, do condomínio. essa parte de você que realmente tem que comunicar, né? Todo mundo ficar realmente bem informado, evita provavelmente muito problema, inclusive quando você estende, porque de repente a criança, de repente num grupo de escoteiros ali do condomínio, vão começar a policiar e cobrar dos outros moradores comportamentos errados. É interessante nesse sentido também. Então, a gente achei bacana essa saída, né? Não só comunicando, mas criando aliados, né? Pessoas que ajudam a conscientizar. Conscientização Né? de Não é todos nem é importante. só fiscalizar e brigar. Isso. Vai dizer, não, rapaz, não é assim. A questão educativa do síndico também porque tem tem muita que gente que- atuar muito nessa conscientização dos moradores. Muita gente muda recente no condomínio e nem sabe, né? Nem Aquela- tem aquela- cabeça. Ou não recebe. o Não regimento. Ou não recebe. E aquele morador que chega num condomínio pela primeira vez. É um outro tipo de moradia. Aí, de repente, colocar QR Código no condomínio com o acesso virtual a essa convenção. elevadores, Qualquer se pessoa que tiver, quiser só tá. puxar, baixar. Então, Regras básicas são de uso coisas das áreas interessantes, comuns, né? exatamente. E a gente E já tem a adequar. tecnologia a favor, né? Total. Adequar também aos moradores, né? Porque também a gente sabe que tem muitos idosos que não têm muito acesso com meios eletrônicos, então Sim. tem que democratizar, na verdade, o acesso a essas informações. Mas aí também temos assim, né? Tem a convenção, ela é a regra lá do condomínio, mas o que acontece quando o regimento interno, doutora Thalita, conflitam aí com o Código Civil, quem é que prevalece dos dois? Bom, é o que a gente trata aí, que a gente chama da hierarquia das normas, né? Nós temos convenção e regimento interno. Quando o regimento interno ele é conflitante com a convenção, quem prevalece é a convenção. Quando a convenção ela é conflitante com uma norma pública, como é o Código Civil, ou o regimento interno é conflitante com a norma pública, que também é o Código Civil, por exemplo, quem prevalece é o Código Civil. Contudo, e não querendo polemizar, o direito nunca será uma ciência exata, né? Todo mundo fala, e tudo. A doutora responde, depende. Porque depende tanto, gente, do contexto que a gente está vivenciando, certo? Então, nós temos que o regimento e a convenção são dois documentos diferentes. Então, em tese, não eram para eles serem conflitantes. Serão para se complementar. É para ser complementar. O regimento ele vem complementando a convenção nas normas de convivência entre os condôminos, tá? E a convenção ela vem trazendo diretrizes gerais, desde a constituição daquele empreendimento até como vai ser formalizadas as assembleias e por aí vai. Já o regimento trata do quê? O que é que eu posso ou o que eu não posso dentro das áreas comuns do condomínio. Então, entendam que não eram para eles serem conflitantes, e sim complementares. Então, quando eu tenho normas na convenção e no regimento interno, que elas contrariam Constituição Federal, que elas contrariam lei federal, né? Código Civil, então o que é que acontece? A gente não aplica. Agora, a gente tem uma máxima na jurisprudência que é o seguinte: convenção e regimento acabam fazendo lei, entre aspas, dentro daquela massa condominial. Então, se na convenção e no regimento interno, quando não conflitam, né, deixar isso ressaltado, quando não conflitam com essas normas, mas chegam a complementá-las, se tornam mais específicas, a jurisprudência tem entendido que quando aquela regra é mais específica e não contraria, é aplicada a convenção. Nossa. É por isso que a gente trata do quê? Daquela pergunta, depende. A resposta sempre vai ser depende, porque eu preciso analisar o contexto daquele condomínio, eu preciso analisar a convenção e o regimento interno. E aí foi até uma pergunta feita aqui para os meus colegas, né? Da importância da atualização da convenção e do regimento interno. Por aí a gente tira quantas nuances não vai surgir se eu tiver uma convenção, um regimento interno desatualizado, que não está em conformidade com o Código Civil. Eu abro lacunas e aí gero até o quê? A maximização dos conflitos internos dentro desse condomínio. Pegando até um gancho. Desculpa. Todo mundo participando. Pegando até um gancho nisso, doutora, que é a importância de ter um profissional qualificado para fazer exatamente o balanço entre essas normas que são maiores hierarquicamente, dados os interesses ali daquela coletividade. Então, é fundamental que tenha um profissional para fazer essa assessoria jurídica no que diz respeito à adequação das normas, tá?
que prevalecem acima do interesse ali daquele grupo. Exato. O que eu ia dizer é que não é incomum você encontrar condomínios com convenções desatualizadas, de mais de 20 anos, 30 anos. Há 20 anos, 30 anos atrás, nós não tínhamos muitas coisas que hoje existem. Nós não tínhamos ciclovias, nós não tínhamos o acesso aos cadeirantes, aos deficientes, às pessoas com dificuldade de locomoção, não tinha essa obrigatoriedade. Os condomínios hoje têm que fazer isso é lei. Então, precisa se atualizar a convenção, precisa se atualizar regimento em nome da boa convivência. E aproveitando, doutor Adriano, você já está falando isso daí, a atualização é importante, mas quais são as principais dificuldades para fazer essa atualização, tanto da convenção quanto do regimento interno? Eu diria, Tiago, que uma grande dificuldade é tirar o condômino da zona de conforto. É tirar o condômino, ele chega do trabalho, ele vai lá para o apartamento dele, não quer saber das decisões do condomínio. Então, para se alterar, né, uma convenção, a pergunta que você fez, eu preciso de uma quantidade determinada de condôminos, eu preciso de um quórum. Então, quando isso não é satisfeito, eu não consigo mudar essa convenção. Aí a dificuldade. Já começa a primeira dificuldade. A primeira dificuldade. Então, eu preciso de pessoas suficientes, porque eu preciso convocar uma assembleia para mudar uma convenção. A assembleia começa lá no lançamento do edital. O edital segue um script, uma norma a ser cumprida. Se aquele edital não foi lançado no momento correto, ele pode ser impugnado lá na frente. Se ele não está constando a pauta correta dele, ele vai ser impugnado. Sim. Se ele não foi publicizado, de que forma o edital de que forma o condômino tomou conhecimento daquele edital? Foi por WhatsApp? Estava previsto por WhatsApp? Foi por e-mail? Coloquei o aviso no elevador? Coloquei o aviso na área comum? Você precisa se cercar. E aí entra a observação da doutora Cristiane. A assessoria jurídica precisa ler a sua convenção atual, dar o diagnóstico para onde você vai. Então, você precisa. Hoje nós temos algumas soluções. Assembleias permanentes, continuadas, né, que você vai, abre a assembleia naquele dia, ela vai ter continuidade para tentar atingir um quórum e você atingir o objetivo, que é para ter segurança jurídica na sua convenção e o regimento da mesma forma. Facilitando, né, a convivência. Total. De forma geral. E até, né, a gente está falando de todo esse aspecto, mas eu queria até pedir para a doutora Cristiane, para ela finalizar o nosso momento aqui hoje, explicando aí qual o papel do advogado em todo esse processo da administração e da gestão do condomínio. Acho que essa é a pergunta mais importante, assim, eu vou ficar aqui na missão de responder. Gente, o papel do advogado, ele é fundamental, né? É fundamental que você tenha, para uma relação que é tão sensível, né, que é a convivência entre pessoas no seu ambiente ali, de morada, né, que é o seio familiar, né? Os condôminos ali muitas vezes se tratam ali como estranhos, né? E não sabem de uma necessidade particular um do outro, mas que todos merecem, sim, ser incluídos, né? E uma assessoria jurídica para explicar até mesmo para o síndico, que muitas vezes não tem, né? Acredite, nem o síndico e nem os condôminos, né? Eu tenho um caso interessante que eu estava relatando lá fora. Eu estava fazendo a cobrança de uma... Eu tinha um contrato de cobrança, né? E estava fazendo lá o meu checklist da inadimplência. Liguei para uma senhorinha que era um condomínio novo, tinha meses que tinha sido constituído, entregue, e ela atendeu o telefone, muito solícita. Opa, minha filha, diga do que se trata. Muito feliz, porque tinha comprado, né, um apartamento novo, sonho da vida dela. Eu disse, não, é porque a senhora tem umas taxas condominiais aqui em aberto, é um valor de X que a senhora está devendo, e a senhora precisa quitar. Ela, não, que história é essa? Eu paguei o meu apartamento à vista, eu não devo nada para ninguém. Quer dizer, eu fiquei em choque, porque eu não sabia, nunca me deparei com uma situação dessa, onde não existe... Eu me deparei exatamente com essa realidade de entender que, de fato, as pessoas, elas vivem dentro do condomínio sem a menor noção do que era estarem vivendo aquela operação relação comum com todos, né?
E tem gente realmente que não nasceu para isso. Com Infelizmente, não tem que a vocação não natural. Para viver então, em coletividade. Assim, a assessoria jurídica ela vem para atuar diretamente no trabalho do síndico para que ele possa agir da forma correta, dando assessoria nos contratos que ele vai prestar, protegendo também o condomínio, a questão da responsabilidade civil, de ocorrer algum acidente com algum prestador de serviço, e o jurídico atua nas causas trabalhistas também. Então, assim, nessa própria questão da atualização do regimento interno, da própria convivência, o que pode, o que não pode, não deixando a cargo do síndico, né, resolver essas questões que também existem em lacunas no regimento, como já foi falado anteriormente. Então, assim, a assessoria jurídica para o condomínio, ela é o benefício maior que eu vejo aqui, sem puxar aqui para o nosso lado, mas o maior benefício que um condomínio pode dar a si mesmo é ter uma segurança nos atos que são praticados, né? Que interfere diretamente, inclusive no valor do próprio imóvel. Total. Né? A gestão adequada dos valores, do que é investir. Exato. Olha, é incrível, esse assunto aqui é sem fim. Queria agradecer a participação de vocês, queria agradecer vocês que estão assistindo aqui, acho que síndicos, advogados, colegas aí que estão entrando, começando a conhecer um pouco desse universo condominial. Sejam muito bem-vindos, aqui tem muito pano para manga, é um universo de fato, uma universidade de conhecimento e dúvidas, casos que vocês tenham vivido, perguntas para qualquer um dos profissionais aqui, escreve nos comentários, compartilha com quem tem interesse, salva até um pouco dessas matérias aqui que você pode precisar ali na frente. Mas agradecendo desde já a sua audiência e nos vemos já no próximo episódio. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.